A tragédia na Ponte das Garças. Sargento dos bombeiros se apresenta à polícia e nega ter participado de suposto racha que matou 2 pessoas no domingo. O segundo motorista que estaria envolvido também prestou depoimento. Mais violência no trânsito. Em protesto, amigos e familiares de jovens mortos atropelados nos Jardins Mangueiral pedem justiça. Está valendo. Decisão da Justiça autoriza empresas aéreas a cobrarem taxa por bagagem. Passageiros foram pegos de surpresa. Montanha de lixo no sol nascente. Um problema antigo, sem previsão de solução. 1º de maio, o evento na Esplanada comemorou o Dia do Trabalho. Notícias da segunda-feira, Dia do Trabalhador, agora, no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. 2 motoristas suspeitos de participarem do suposto racha que deixou mãe e filho mortos se apresentaram à polícia essa tarde. O repórter Rodrigo Nunes está na primeira delegacia na Asa Sul e tem mais detalhes sobre as investigações desse acidente que aconteceu na noite de domingo na Ponte das Garças. Rodrigo, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Acabou agora há pouco o depoimento de Heraldo José Cavalcante Pereira, de 34 anos. Ele era o motorista que causou o acidente aí, que tirou a vida da Cleusa Maria Caires e do filho dela, Ricardo Clemente Caires. Segundo a Polícia Civil aqui, durante o depoimento, ele estava bastante emocionado aí, chorou muito durante esse depoimento, falou que fugiu do local do acidente porque estava com medo, porque houve testemunhas e ameaçaram ele, e aí ele teve que fugir para preservar a própria integridade. Mas a polícia aí está tratando todo esse caso ainda para saber se houve a participação dele e também do sargento do Corpo de Bombeiros Noé Albuquerque de Oliveira e da irmã dele, Fabiana de Albuquerque Oliveira, em um suposto racha. A polícia ainda investiga, mas eles negaram que estavam participando de um racha e também que não teriam consumido bebidas alcoólicas. Durante esse depoimento, o Heraldo e o Noé falaram que beberam apenas uma latinha porque eles estavam em uma festa lá no Lago Sul e aí consumiram essa bebida durante a tarde, mas não estavam bêbados aí durante esse acidente. Mas não fizeram o teste do bafômetro, que também prejudicou as investigações da Polícia Civil. Veja o que o delegado falou sobre o caso. Eles acabaram prejudicando a coleta de provas. Eles não fizeram o exame de bafômetro, não foram para o IML para a gente tentar fazer um exame clínico para testar alguma embriaguez e além do fato que eles não prestaram informações aqui. Provavelmente eles vão vir com uma história já pronta, uma estratégia de defesa formada. Até hoje, a dinâmica está vindo, as informações estão desencontradas. Se a tese do racha se comprovar que se eles estivessem mesmo participando do racha, provavelmente eles vão responder por esse crime de racha com resultado morte ou por um homicídio doloso a partir do dolo eventual. Isso tudo a gente tem que analisar com as provas. Se não caracterizar o racha, quem responderia seria só o Heraldo, mas é muito em tese. Você acompanha agora o VT feito pela repórter Érica Blaney sobre esse acidente aí na madrugada deste domingo. Veja. Partes dos carros envolvidos no acidente ainda estavam na avenida onde aconteceu a tragédia que matou Cleusa Maria Caires, de 69 anos, e o filho dela, Ricardo Clemente Caires, de 46. Nem o redutor de velocidade, que fica perto do trecho onde tudo aconteceu, foi capaz de evitar a alta velocidade dos motoristas. Um dos carros envolvidos foi atingido na traseira, bateu nesta árvore e capotou. O outro só parou do outro lado da avenida, a cerca de 200 metros. Este vídeo, cedido pelo Corpo de Bombeiros, mostra o momento do socorro. A suspeita da Polícia Civil é que o acidente foi provocado por um grupo de 3 motoristas, aparentemente alcoolizados, que disputavam um racha aqui na L4 Sul por volta das 7h30 da noite. Mãe e filho estavam em outro carro que nada tinha a ver com a disputa. A batida foi tão forte que eles morreram presos às ferragens.
O trabalho do Corpo de Bombeiros durou mais de 3 horas. As 2 outras pessoas que estavam no banco da frente ficaram gravemente feridas e foram levadas pelos bombeiros para o hospital de base. Os motoristas que provocaram a tragédia fugiram do local. Os carros foram identificados pelas câmeras espalhadas pela L4 Sul. Acompanhado do advogado, um dos motoristas envolvidos no acidente se apresentou nesta manhã de segunda-feira. Eles não quiseram gravar entrevista. Como eu falei antes, o único que fugiu aí do local do acidente foi o Heraldo, que foi o responsável por essa batida aí. Agora, os corpos de Cleusa Maria Caires e o filho Ricardo Clemente Caires foram liberados no fim da tarde pelo Instituto Médico Legal. Eles não vão ser velados, o corpo dos dois será cremado lá em Valparaíso. Voltamos aos estúdios do Band Cidade. Com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. E ainda falando sobre a violência no trânsito, o corpo de Daniel Barreto Batista, um dos jovens mortos durante um atropelamento no sábado, está sendo velado nesta segunda-feira, agora, lá no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. Amanhã o corpo segue para o Rio de Janeiro, onde será o enterro. Já o amigo dele, Douglas Araújo, que também acabou atropelado, foi enterrado em Buritis, Minas Gerais. O acidente foi provocado por um jovem sem habilitação que espancou e depois passou com um carro por cima dos rapazes. Ele vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. O crime foi na madrugada do último sábado no Jardins Mangueiral. Ontem, amigos das vítimas fizeram um protesto pedindo justiça. Marcas da freada, do sangue e restos do carro ainda estavam na avenida principal do Jardins Mangueiral depois do atropelamento que matou 2 universitários. Douglas Araújo, de 21 anos, é um deles. Jovem, cheio de sonhos, estudava enfermagem. Aonde ele estava era só alegria. Mesmo se os amigos estivessem brigando, né? Se houvesse ali algum momento de discussão e tal, ele estava ali para sorrir, para dançar, para iluminar mesmo a gente, né? Porque a pessoa que ele era influenciava assim total. O outro atropelado é Daniel Barreto Batista, de 28 anos. Estudava Direito. Era o dono deste carro preto que Fernando Salvador Souza Rodrigues, de 18 anos, teria roubado e atropelado os 2 amigos. Tudo aconteceu por volta das 4 horas da manhã, no sábado, depois de uma festa entre colegas de faculdade. Pelo que eu entendi, o Douglas, o outro rapaz, a outra vítima, ele falou com alguns amigos que chamaram outros amigos, que chamaram outros amigos. O que eu sei é que o Daniel não conhecia esse grupo de pessoas que depois aconteceu essa briga. A ocorrência foi registrada na polícia como falta de habilitação, furto de carro, evasão e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas, para os amigos, a violência da batida e a alta velocidade do carro denunciam que Fernando teria matado os 2 intencionalmente. No domingo, os amigos protestaram em frente à delegacia no Paranoá. O delegado vai e diz que é crime culposo, sem intenção de matar. Não, cara, como assim? Ninguém faz um ato daquele ali sem intenção de fazer mal para os outros, não, cara. Este outro jovem, que não quer ser identificado, estava na festa e viu quando o atropelamento aconteceu. Ele disse que Fernando não era parte do grupo de amigos e que não havia sido convidado para a festa e que a confusão toda começou depois que um celular desapareceu. A gente deu falta de um dos celulares, que era um do celular do Douglas, que foi o outro que faleceu. Ele disse que o celular era muito importante para ele, a gente precisava encontrar. Então nós ligamos para todas as pessoas da festa e disseram que aquele grupo de pessoas que chegou no final, eles poderiam ter levado o celular e eles estavam parados exatamente na porta do condomínio. O Daniel e o Douglas entraram no carro e eu fui atrás para poder ajudar eles. Depois de fugir, Fernando foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Ele foi levado para a carceragem da Polícia Civil. Em nota, a Polícia Civil informou que a tipificação do crime definida pelo delegado levou em conta os depoimentos apresentados no momento da ocorrência, mas que ao longo das investigações e diante de novos fatos, o próprio delegado ou o promotor podem alterar o homicídio culposo para doloso, quando há, sim, a intenção de matar.
A Justiça Federal do Ceará revogou a liminar que suspendia a cobrança extra para o despacho de bagagens nos aeroportos brasileiros. Agora, as companhias aéreas estão liberadas para vender passagens cobrando a parte pelas bagagens despachadas. A decisão da Justiça pegou passageiros de surpresa. Foi publicada em meio a um fim de semana prolongado com o feriado desta segunda-feira. Para quem já estava em trânsito, nada mudou. As empresas aéreas devem definir nos próximos dias o valor e como as bagagens despachadas serão cobradas. A decisão da Justiça vale para todo o país. Se não for alterar o preço da passagem, não justifica eles cobrarem agora a mais. Um dos argumentos da ANAC é que cobrar separadamente o transporte das bagagens permite que o passageiro pague menos caso despache menos peso. Outra mudança é que a mala de mão pode ter até 10 quilos em vez de 5, como antigamente. Mas a regra é polêmica. O Ministério Público e órgãos de defesa do consumidor são contra a decisão e conseguiram, em março, na Justiça, uma liminar para derrubar a mudança. O passageiro vê a nova decisão da Justiça com desconfiança. Eu acho que sem regulamentação não vai funcionar. Se não está estipulado que a cobrança das bagagens, o consumidor terá um abatimento nas passagens, isso não vai funcionar. Sem regulamentação, eu não concordo. Eu acho que só com o tempo a gente vai ter certeza das coisas. Porque parece que no exterior isso funciona. Aqui a gente nunca sabe como é que vai ficar, né? E no Sol Nascente, em Ceilândia, velhos problemas continuam incomodando os moradores. Quem vive na região não aguenta mais a quantidade de lixo que se acumula na avenida principal da cidade. A sujeira está por toda parte. Olha a quantidade de lixo por aqui. O mau cheiro é insuportável. E em meio a tanta sujeira, funciona o comércio. Quem mora aqui reclama da situação precária. É lixo por tudo que é lado, não passa caminhão de lixo aqui recolhendo lixo. É um problema que realmente tem que ser olhado com carinho, né? Porque até mesmo por causa da transmissão de doenças, né? Nós temos crianças, então nós precisamos realmente de uma solução para esse lixo aqui. Os moradores contam que a coleta só é feita nas avenidas principais e que o SLU não passa no restante da cidade. Eles afirmam que a única opção é essa, jogar o lixo dessa maneira. O caminhão da remoção, da coleta, não entra aqui nas nossas ruas para pegar lixo ainda. A gente tem que colocar o lixo no lugar certo que eles pegam, para vir pegar. E para piorar, as ruas são cheias de buracos. Os carros quase não conseguem passar. A moto está toda estragada aí. Não adianta, né? Ficar nesses buracos. Às vezes eu venho a pé pro serviço, que não adianta. Aqui ainda tá bom, lá para baixo é que tem buraco mesmo. É buraco demais, os carros quebram tudo, sabe? É uma coisa impressionante e ninguém faz nada. Quando chove, o lixo é arrastado e vai parar no portão de quem mora mais no fim da avenida. Como é o caso do Juvenildo, que tem uma papelaria ali. Quando chove, a enxurrada traz todo esse lixo, né? Traz todo esse lixo, distribui para os moradores que moram na parte inferior, na parte mais baixa daqui da avenida. Então fica lixo preso na minha grade, na grade dos vizinhos. Bicho, né? Porque tem lixo lá em cima, resto, cachorro morto, né? Resto de bicho morto na avenida. Então quando vem, ela vem distribuindo e vai ficando nas nossas portas. Em nota, o Serviço de Limpeza Urbano, o SLU, informou que as ruas do Sol Nascente são de difícil acesso e que os caminhões não conseguem fazer as manobras necessárias para a realização do serviço. Para resolver esse problema, o SLU disse que criou o Papa Lixo. São containers instalados em pontos estratégicos onde os moradores podem depositar o lixo. As coletas nesses locais são feitas de segunda a sábado. Sobre os buracos no asfalto, a Nova Cap respondeu que já está ciente e que vai resolver o problema. Só não disse quando. O feriado do Dia do Trabalho não foi só para descansar não, viu? Algumas pessoas saíram de casa para participar de um evento na Torre de TV em homenagem aos trabalhadores. Manhã ensolarada, samba no pé, música e diversão.
Para comemorar o 1º de maio, a Central Única dos Trabalhadores promoveu uma festa em frente à Torre de TV para todas as categorias. A comemoração começou às 10 horas da manhã e foi até o fim da tarde. O evento reuniu famílias inteiras. Teve música ao vivo, brinquedos para a criançada, com direito a pipoca e algodão doce e ainda debates sobre o impacto das reformas da Previdência e Trabalhista na vida das mulheres. Olha, a água mineral ganhou um abraço simbólico neste domingo. A manifestação foi contra a decisão do governo de privatizar parte dos serviços do parque. Cerca de 80 pessoas participaram do abraço simbólico. A ideia era chamar a atenção sobre os pontos considerados negativos da concessão da área de uso público. O edital, publicado em abril pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, prevê a cobrança de serviços como ingressos, estacionamento de veículos, alimentação, lojas de conveniência, aluguel de bicicletas e exploração dos espaços do centro de visitantes. A concessionária que ganhar o pregão poderá administrar a área comercial do parque e terá que investir 4,5 milhões em melhorias. Mas a associação alega que as determinações do edital são amplas e não trazem regras claras. Por exemplo, a empresa pode cobrar estacionamento rotativo, entrada separada nas trilhas e ainda usar o espaço para festas. 2 menores foram apreendidos depois de assaltarem uma loja de celulares em Planaltina. Um homem que estava com a dupla também foi preso. O roubo aconteceu por volta de 10 horas da manhã, no último sábado. As câmeras mostram o momento em que o primeiro adolescente entra na loja. Ele disfarça, senta à espera de atendimento. Em seguida, o outro menor chega ao local, mostra que está armado e pede para todos ficarem calados. Funcionários e clientes são rendidos. Segundo a PM, a dupla roubou 10 aparelhos celulares. Os menores fugiram, mas foram apreendidos em Samambaia. Ao revistar os elementos não foi encontrado nada, mas numa revista no interior do veículo foram encontrados 41 aparelhos celulares, todos novos, entre outros pertencem a um simulacro de arma de fogo. Feito contato com o CIAD, foi verificado que esses elementos tinham acabado de roubar uma loja representante de telefonia celular. Verificou-se também que todos já têm várias passagens pela polícia, já são figurinhas conhecidas. Os menores foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente e o maior foi detido. Um manifestante que estava sendo monitorado pela inteligência da Polícia Militar foi detido por desobediência e desacato durante os protestos da última sexta-feira. Assim que deixou a delegacia, o jovem gravou um vídeo contra os policiais e acabou preso novamente. O momento da primeira prisão foi registrado por essas imagens. O jovem aparece sendo detido por policiais militares. Ao lado, a mãe dele quer saber para onde o filho será levado. Davi Maia foi encaminhado para a 5ª Delegacia na Asa Sul. Logo após ser solto, ele postou esse vídeo na internet. Aí o negão veio correndo atrás de mim, me deu uma banda, um mata-leão. Veio o cara, me pegou pela perna e eu fui levado lá para a 1ª DP. A Polícia Militar considerou o caso como injúria racial. A inteligência da PM passou a monitorar o jovem durante o protesto da última sexta-feira. E depois que ele se afastou da multidão, foi detido novamente. Veja a seguir, Brasília recebe campeonato de patinação artística. Os detalhes logo depois do intervalo. Até já.